Bom dia. Crise econômica, crise política, crise institucional. Dores de crescimento ou um grau mais fundo na degenerescência da nossa cultura política? Esse é o Estado da Arte. Hoje nós convidamos Fernando Schiller, professor do INSPER, mestre em ciência política, doutor em filosofia, curador do projeto Fronteiras do Pensamento e colaborador de diversos veículos, inclusive desse Estado, São Paulo. Aode Cunha, mestre e doutor em economia. Aode foi diretor executivo do Banco JP Morgan no Brasil, consultor sênior do Banco Mundial e ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Bom, senhores, essa segunda-feira que passou, dia 26 de junho, um dia muito turbulento para a cultura política brasileira. Repercussão de um artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo que Michel Temer tenha a grandeza, as palavras dele, de antecipar as eleições, de um lado, e de outro, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentando denúncia contra o presidente Temer por corrupção, um fato inédito na história do Brasil. Bom, como o sistema político e a economia estão reagindo a essa nova fase da crise? Eu queria ouvir de vocês dois. Fernando. Eu diria primeiro, nós estamos num impasse. Eu diria que hoje a gente está no ponto mais difícil da crise, né? Por um lado, você tem hoje um governo praticamente sem condições de governar, não é? Nós vamos ter necessariamente, com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, no mínimo mais de um mês de profunda instabilidade, na medida que foi fatiada a denúncia. Então você vai ter várias votações, primeiro na CCJ, você tem 10 sessões para defesa, depois julgamento, depois vai a plenário, aí tem a votação nominal. Se isso for fatiado, você tiver que fazer esse processo várias vezes, você imagina o potencial de instabilidade. Evidentemente, como as reformas dependem do Congresso, né, e esse tema vai ocupar a pauta do Congresso, nós estamos diante de uma gravíssima crise. Por isso eu acho que essa ideia do ex-presidente Fernando Henrique, uma maneira fácil, digamos assim, não fácil, né, mas de resolver esse problema seria um gesto do presidente, né, dizer, olha, eu não tenho mais condições. Porque isso é uma atitude tipicamente parlamentarista. No presidencialismo, a tendência do presidente é se proteger, porque ele tem meios institucionais para se proteger, né, e daí é um impasse que a gente vive. Hoje. A situação que nós vivemos hoje, ela liga muito, né, os desafios que nós temos na economia com os desafios da política, né? O país espera e precisa fazer uma série de reformas, né? A reforma da Previdência talvez seja a principal no curto prazo para que o país tire do horizonte a ideia de insustentabilidade da dívida pública, né, de risco muito acentuado do ponto de vista de investidores internacionais e locais, mas ele precisa de várias outras reformas, né? O Brasil tem um desafio muito grande para voltar a crescer de uma maneira mais sustentável, né? Não só sair dessa crise mais acentuada da economia dos últimos 2 anos, de queda da atividade econômica, desemprego alto. Recuperar isso no curto prazo talvez seja relativamente fácil, né? Mas o desafio maior é como crescer mais na frente para um país que vai ter um problema muito sério, principalmente em relação à demografia, né? Uma diminuição do crescimento da força de trabalho, então ele vai ter que aumentar a produtividade, senão o país não vai crescer. E isso está associado às reformas. Então por isso que toda vez que aumenta a crise política e se coloca em xeque a capacidade do atual governo fazer reformas, né, o mercado avalia como algo que pode ser muito preocupante. Hoje ainda predomina a ideia que, apesar da crise política, nós temos uma boa, indiscutivelmente uma muito boa equipe econômica, não só do ministro Meirelles, mas muita gente boa em vários postos chaves de empresas estatais, Banco Central, né, BNDES, Ministério da Fazenda. Enquanto se tiver essa percepção de que essa equipe econômica, né, tem capacidade de continuar, ao menos, colocando na pauta a agenda de reformas, eu acho que a crise ela não aumenta em proporções não controláveis do ponto de vista da economia. Mas ela está, sim, muito ligada ao ambiente político, não há dúvida nenhuma. Pois é, então, justamente isso que eu queria perguntar. Quer dizer, mesmo que o presidente Michel Temer consiga manter o mandato presidencial, vocês acham que o governo tem condições de aprovar as reformas trabalhistas, a reforma da Previdência, que eram o seu carro-chefe até onde eu entendo? Quais são as condições hoje para o andamento, realisticamente falando, para o andamento dessas reformas? Você pode fazer um comentário rápido, porque eu acho que o tema realmente é mais do ponto de vista do diagnóstico político, o Fernando pode falar mais, mas eu particularmente acho que ainda tem uma esperança de execução da reforma trabalhista, e tem muito pouca esperança de que consiga se fazer uma reforma da Previdência de maneira mais significativa. Acho que isso não vai ser uma catástrofe total do ponto de vista do mercado. O mercado vai rolar essa esperança para a eleição de 2018, né? Mas vai tornar mais difícil para o próximo governo uma agenda de reformas. Vai ser uma agenda mais pesada.
De maneira resumida, essa é a minha visão sobre essa reforma. Eu acrescentaria o seguinte, quer dizer, o Brasil aprovou, na minha visão, uma das medidas mais importantes, talvez dos últimos 20 anos no Brasil, talvez desde a lei da responsabilidade fiscal, que foi a PEC do teto, né? Criou no Brasil o conceito de escassez orçamentária, ou seja, se você quiser aumentar o recurso para a saúde, você tem que tirar de algum lugar. Você pode aumentar o recurso para a educação, mas eu preciso entender que existe restrição orçamentária. Que parece óbvio para uma família, para uma pessoa, mas para um sistema político brasileiro não é uma ideia óbvia, por incrível que pareça. É interessante observar que mesmo que nós tenhamos uma lei de responsabilidade fiscal, aprovada em 2000, a cultura da responsabilidade fiscal ainda não se tornou consenso no sistema político. Os deputados, os vereadores, desde vereadores até a presidência da República, parece que essa cultura não foi... Então, eu acho importante. Agora, para tornar viável a PEC, para que a PEC funcione, para que ela produza efeitos, para que ela tenha efetividade, como diria o Getúlio Vargas, né? Para que ela pegue, para que a lei pegue, né? É preciso fazer a reforma da Previdência. Né? Então, senão o gasto previdenciário em alguns anos, poucos anos, né, vai corroer simplesmente a capacidade de investimento do Estado brasileiro ou a capacidade de custeio básico do Estado brasileiro. Então tem que fazer a reforma da Previdência. Né? Por isso eu digo assim, para mim uma das grandes lições dessa crise é a seguinte: é preciso separar os interesses do governo dos interesses do país. Às vezes a gente trata como se a reforma da Previdência fosse uma agenda do governo. Né? Não é uma agenda do governo, é uma agenda do país. E é nesse momento que o Brasil precisa ter liderança fora do governo. Não é? Ou seja, se o país tiver liderança, e eu acredito depois lá do recesso, passada essa turbulência agora das próximas semanas, tomara que tenha liderança no Congresso para dizer, olha, o governo pode estar bem ou pode estar mal, pode ser o presidente Temer ou pode ser o presidente Rodrigo Maia, não importa. Precisa fazer a reforma da Previdência. Né? Precisa ter os 308 votos lá. Ela não agrada a todo mundo, né? Ela não agrada nem interesses especiais concentrados, mas também não agrada interesses difusos, a percepção difusa. Então é uma reforma difícil de fazer, mas precisa ser feita. Para você falar um ponto importante, quer dizer, distinguir interesses do governo de interesses do Estado e eventualmente interesses da nação. Quer dizer, existe um caminho que está sendo criado para uma reforma estrutural, até uma mudança de consciência pública a respeito disso? Ou a gente está só lidando assim com, quer dizer, tapando buracos, ou tem algum caminho de transformação, de reestruturação? Eu acho que há um tema, para mim ao menos, que é bastante caro quando nós olhamos o desenvolvimento brasileiro das últimas décadas, não só o momento atual, que é esse papel exacerbado do Estado, né? E a expectativa da sociedade como um todo, nas suas diferentes frentes, né? Sejam de sindicatos, de trabalhadores, de empresários, da classe média, de que o Estado possa atender infinitamente a todas as demandas. Então, acho que tem um tema que nós vamos ter que enfrentar como sociedade, que é, independente do tamanho do Estado, se ele é maior ou menor, ele precisa caber nele mesmo. Um bom exemplo é esse que o Fernando acabou de falar, sobre a PEC dos gastos, que eu acho que foi uma belíssima iniciativa, mas precisa ser somado a várias outras iniciativas, né? Como o Fernando já mencionou, eu dou um número, por exemplo. Nós, nos últimos 10 anos, a população acima de 60 anos no Brasil, proporcionalmente, cresceu 50%. Nos próximos 30 anos, essa população vai quadruplicar. A gente não precisa dizer que sem, por exemplo, a reforma da Previdência, a PEC dos gastos, do teto dos gastos, ela será letra morta em poucos anos. O que significa isso? Significa que o Estado não terá capacidade nenhuma para fazer investimento e nós vamos ter que rediscutir. Onde é que o Estado é mais relevante? Onde ele tem que alocar seus recursos escassos, entre educação, saúde. Então, eu acho que tem um tema geral maior do que a crise de curto prazo, que é como nós vamos lidar e que tipo de Estado, como ele vai funcionar para a sociedade brasileira. Talvez nós tenhamos chegado a um ponto onde nós não podemos mais adiar essa discussão, como nós adiamos no passado, seja aceitando mais inflação ou seja aceitando mais impostos. Mas ela está acontecendo, essa discussão no debate público? Vocês conseguem mensurar maturidade no debate público dos agentes da discussão nessa questão? Olha, eu tenho dito, não existe uma sociedade, um governo, um sistema político moderno com uma sociedade arcaica. Da mesma forma que não existe um sistema político virtuoso, aliás, corrupto, desculpe, com uma sociedade virtuosa. Né? Quer dizer, nós somos uma sociedade muito tolerante em relação à intervenção, ao paternalismo, a essa tutela do Estado sobre a liberdade individual, de maneira geral. Hoje mesmo eu discutia pela manhã o tema da liberação dos cassinos no Brasil. Você cruza a fronteira, nós somos gaúchos ali no Uruguai, na Argentina, você joga num cassino.
Ninguém na Argentina ou no Uruguai acha que os cassinos irão destruir a família argentina, a família uruguaia, que todos perderão sua fortuna, enfim, né? Porque confia-se minimamente na razoabilidade das pessoas, né? De fazerem uso do seu tempo, dos seus recursos, do seu dinheiro, se divertirem da maneira como quiserem. A elite brasileira, principalmente gaúcha, costuma ir à Punta del Este, lá no cassino do Hotel Conrad. Agora, no Brasil, desde o general Dutra, se tem a ideia de que o brasileiro é incapaz de decidir se tem condições ou não de frequentar um cassino. Isso é um pequeno exemplo para dizer como nós aceitamos no Brasil essa tutela, né, do Estado sobre a nossa liberdade, né? E muitas vezes gostamos, inclusive o setor empresarial. Eu estava dando um artigo que eu escrevi recentemente, aliás, aqui no Estadão, mostrando que entre 2004 e 2013 nós tivemos um crescimento de 24 bilhões para 218 bilhões das desonerações fiscais setoriais, que vai desde Zona Franca de Manaus, setor automotivo, N setores, não é, do país. Não é? Isso foi um estudo feito pelo Thiago e pelo Marcelo Curado para o IPEA. Não é? Então, só dizer, todo mundo quer uma fatia do bolo. Então, a carga tributária é alta, o Estado intervém muito e todos os setores fazem logo para pressionar, para capturar uma parte do Estado. Não é? E o Estado mantém essa posição de grande pai da sociedade e do mercado. É esta cultura que precisa mudar. Nós precisamos de uma revolução, digamos, da liberdade no país, da autonomia e da responsabilidade das pessoas. E temos modelos, se a gente pensar, fazer um pouco de política comparada, quer dizer, pensar modelos de Estado dos Estados Unidos, na Europa, China, Rússia, Índia, não sei, quer dizer, temos várias possibilidades aí. Quer dizer, quais são onde vocês veem os recursos para o Brasil fazer as suas reformas? Acho que não há um ou outro modelo especificamente, há um conjunto de exemplos que deram certo. Eu insisto nesse ponto, eu evidentemente defendo um Estado mais enxuto, mais eficiente, medidas pró-mercado, mas eu acho que esse nem é o tema dominante. Eu acho que o tema dominante, eu insisto, pelo menos num horizonte próximo do Brasil, é a sociedade escolher um Estado que caiba nele mesmo, né? Que seja autofinanciável, que não seja um Estado que se mova para o atendimento de privilégios, de cartórios, de setores que estão mais próximos do Estado, que ele seja mais eficiente. Nós temos exemplos de países que tinham estados relativamente ineficientes e que nos últimos 20, 30 anos trilharam um modelo diferente e conseguiram fazer essa superação, né, por reformas institucionais, políticas e da economia, como foi a Austrália, né, a partir da década de 80, um país que há mais de 20 anos não sabe o que é uma recessão, né, reformas que foram feitas pela esquerda australiana, pelo Partido Trabalhista Australiano, a própria Inglaterra, num outro modelo, né, para um partido conservador, mas na época de Margaret Thatcher, países do norte da Europa, né, tido como modelos de social-democracia, que também se reinventaram, né? Então há vários bons exemplos. Claro, de novo, como mencionou o Fernando, né, não há uma revolução da política só pela política sem que os cidadãos e sem que a sociedade também evolua, né, nesse debate, nesse conceito. Né? Não há uma má política com bons cidadãos, né? Não há maus valores na política com uma sociedade virtuosa. Então nós precisamos avançar isso, eu acho que pelo menos nós estamos demandando mais esse debate com um pouco mais de transparência. Eu diria, só para complementar, concordando com a Oddi, eu diria, não se trata aqui de uma situação ideológica, na minha opinião, nem entre esquerda e direita. Quem fez a reforma na Nova Zelândia foi a esquerda, né? O Rogernomics, nos anos 90, 80, 90, né? Foi lá o Partido Trabalhista na Nova Zelândia que fez o processo. Né? Então, na Europa aconteceu isso, o New Labour na Inglaterra, Tony Blair. Quer dizer, hoje acho que é um consenso de que o Estado tem que focalizar a sua ação na garantia de direitos. Quer dizer, ninguém vai recusar a ideia de que o Estado deve assegurar a educação de qualidade, permitindo, na minha visão, a opção das pessoas. Por exemplo, tem um programa como o ProUni, por exemplo. Isso é uma típica função do Estado. Assegurar boa educação, né? Assegurar acesso universal à saúde. O Brasil tem programas sociais espetaculares, como o benefício de prestação continuada. Todo brasileiro acima de 65 anos, que não tem outra fonte de renda, você tem lá um salário mínimo. Né? E são conquistas da cidadania. E para isso é que serve o Estado. E o Estado sabe fazer bem isso no Brasil. São conquistas da Constituição de 88, da sociedade brasileira. Não é disso que se fala quando se fala em enxugar o Estado. O que se fala quando enxugar o Estado é a intervenção inútil, a regulação excessiva, é o doing business no Banco Mundial, que mede a facilidade de fazer negócios, né? Onde o Brasil está em 120º lugar. Você tem países nórdicos que têm uma forte presença do Estado, que estão entre os 10 primeiros, Noruega, Finlândia, você tem a Suécia, você tem a Noruega, ou seja, que tem um Estado eficiente, mas que dão liberdade para as pessoas, ou seja, não faz a má regulação, né?
a intervenção aleatória, a intervenção setorial, quer dizer, o lobby, o chamado crony capitalismo, né? O capitalismo de compadres. Esse é o problema brasileiro, a falta de igualdade, universalidade dentro da lei. Eu acho que é essa a visão de longo prazo que a sociedade precisa ter em primeiro lugar e pressionar o sistema político que tenha também. Dentro desse cenário, a gente estava discutindo aqui ideias, modelos. Quer dizer, hoje em dia se tem essa expressão, as instituições estão funcionando, as instituições não estão funcionando, então vamos analisar um pouco a mecânica do Estado brasileiro. Quer dizer, eu gostaria de ouvir de vocês o seguinte: vocês acham que o país está passando a limpo efetivamente as suas instituições? Vai sair mais forte dessa crise? Quer dizer, um combate aí judiciário, legislativo, executivo, a Procuradoria-Geral da República também, as reações da classe política, das corporações e dos grupos de interesse em geral não mostram um cenário mais pessimista ou não? Quer dizer, qual é a posição de vocês em relação a isso? Evidentemente, eu estou entre todos aqueles cidadãos que querem ver um país com valores melhores do ponto de vista ético, né? O combate à corrupção é importantíssimo. Tem instituições que façam isso de forma republicana, é muito importante, né? Agora, eu acho que nós precisamos fazer isso também construindo uma mediação na sociedade. O Fernando vai poder falar isso com mais propriedade do que eu, mas através da política, né? Eu sou um economista, um macroeconomista, estou preocupadíssimo aqui com o nível das reformas, com a sequência das reformas, com a sustentabilidade das contas do governo, do fiscal, porque a gente precisa ter uma agenda muito ampla de aumento da produtividade, melhoria da qualidade da educação, que a gente chama de agenda de longo prazo, mas o país precisa parar de pé no curto prazo, né? Ele não pode ficar insolvente, não pode quebrar o orçamento público. E nós, se não fizermos algumas reformas rapidamente, isso pode ocorrer, não é só discurso, né? E tudo isso vai necessitar de política, de muita política na sociedade. Então nós precisamos fazer essa transição também com uma responsabilidade, né? Deixando de pé atores importantes, né? Ou novos atores que sejam, mas dentro de um sistema político, né? As reformas econômicas, as discussões econômicas vão exigir, para o bem do longo prazo, para o benefício do país como um todo, mediações importantes e difíceis de conflitos no curto prazo, né? Conflitos por recursos públicos, por exemplo. E isso só pode ser feito no âmbito da política, da boa política. Eu acho também que o Brasil vai ter que passar um pouco a limpo esse processo. É óbvio que a Operação Lava Jato, as investigações, isso é tudo muito positivo. Né? Veio à tona, na minha opinião, a falência, quase que uma falência de órgãos assim, do sistema político brasileiro dos últimos 35 anos da redemocratização, onde você teve um Estado interventor por um lado e do outro lado do balcão o financiamento empresarial de campanhas. Então o mesmo empresário que financiava a campanha eleitoral de vereador à presidência, no mês seguinte ou 2 meses depois ia pedir um financiamento do BNDES, ia disputar uma concessão na prefeitura, ia fazer lobby na Câmara dos Deputados por um regime fiscal especial. Então esta confusão não podia dar certo, né? Vamos falar a verdade. Então nós estamos pagando a conta desse sistema. Isso não justifica a corrupção de maneira nenhuma, mas criou o ecossistema onde a corrupção floresceu no Brasil, né? O patrimonialismo, o clientelismo, essa confusão entre o público e o privado. Então, em primeiro lugar, agora, quais são os cuidados que a gente tem? Primeiro, garantias individuais. Nós não podemos criar no Brasil a ideia de que a pressuposição da culpa, né? No artigo 5º da Constituição está lá manifesto a pressuposição da inocência, até o trânsito em julgado. Quer dizer, no Brasil hoje nós estamos tão desejosos de justiça que muitas vezes o sujeito já, né, ele primeiro é culpado, depois faz o processo, quem sabe no final ele vira inocente. Isso é perigoso. Precisamos respeitar garantias constitucionais, é preciso ter cuidado com provas, né? É preciso ter cuidado com essa sequência de prisões cautelares, né, distribuídas um pouco aleatoriamente. Acho que é preciso cuidar. Nós passamos os últimos 2 anos sob a égide de vazamentos seletivos, né, alimentando o chamado trial by media. Quem é que vaza isto? São órgãos de Estado. Nós passamos os últimos anos elogiando as nossas instituições, eu inclusive, mas são as nossas instituições que vazam seletivamente, alimentando um debate muitas vezes irracional na sociedade. Tudo isso quer dizer o seguinte, são cuidados que devem ser tomados para preservar a própria crença na justiça no Brasil, né, e o vigor das próprias investigações, para que se faça justiça, e não uma espécie de jacobinismo judiciário, inclusive sobre a política, né. Eu lembro que há mais de 10 anos atrás o judiciário brasileiro, o Supremo, derrubou a cláusula de barreira. Isso nos custou hoje 28 partidos funcionando no Congresso. Quer dizer, então, muitas vezes o ativismo judiciário, que muitas vezes é feito sob a inércia do sistema político, o sistema político deveria fazer e não faz, né? Tudo são ajustes que a República
precisa fazer. No mais, acho que tem que fazer a reforma política, né? Acho que o Brasil está muito maduro para o voto distrital, o voto em lista aberta não funcionou, é um voto muito caro, o eleitor não se sente representado, o deputado não sabe a quem ele representa. Então acho que é preciso muito a uma proliferação de partidos. Então acho que um grande saldo disso tudo é que se a gente souber nos próximos anos realmente fazer os ajustes do nosso sistema político. Hoje eu queria entrar em questões estruturais de economia, porque o desafio brasileiro é grande e você tem chamado atenção em artigos, em falas públicas, para a necessidade de ir mais a fundo e pensar como lidar esse problema estrutural, que é o do desafio demográfico. É uma questão que você chama muita atenção, muito importante. Então, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso espectador, que talvez esteja um pouco menos familiarizado com esse tema, qual é esse desafio exatamente, por que você o considera tão grande e tão importante para o nosso desenvolvimento nacional? Tentando simplificar a resposta, se você olhar como é que a teoria moderna explica o crescimento econômico, e pelas evidências estatísticas, basicamente países crescem mais ou menos pela combinação de dois fatores. Força de trabalho, ou seja, quantidade, número de pessoas em horas trabalhando no mercado de trabalho, produzindo, gerando riqueza, versus a produtividade, né? Que essas pessoas têm à sua disposição: capital financeiro, tecnologia, sistema institucional, uma série de coisas que explicam produtividade. Mas a força de trabalho, o número de pessoas que estão no mercado de trabalho e que sustentam aquelas que não estão, sejam porque são muito jovens, crianças, adolescentes e mais velhos, é uma relação muito importante. Quando nós temos uma proporção muito grande de pessoas relativamente que estão no mercado de trabalho, relativamente às que não estão, e essa proporção vai crescendo, nós dizemos que o país está no chamado bônus demográfico, né? Então, mais e mais pessoas estão à disposição para trabalhar. O país esteve, ao longo das últimas décadas, surfando nesse chamado bônus demográfico. Como outros países já tiveram, muitos deles enriqueceram, aproveitaram esse período. O que vai acontecer é que o país, nos próximos anos, nas próximas décadas principalmente, vai envelhecer muito rapidamente, né? Porque a estrutura demográfica brasileira é muito particular. Nós tivemos, as famílias brasileiras na década de 60, 70 tiveram muitos filhos, mas passaram a ter muito poucos filhos rapidamente. Então a proporção da população mais velha vai crescer muito rapidamente, né? Ela vai quase quadruplicar nas próximas 3, 4 décadas. Então o que significa? Significa que todo o crescimento que nós teremos que ter para o futuro vai estar concentrado basicamente em medidas que aumentem a produtividade da economia, né? Por isso que as reformas são importantes, que melhorem a qualidade da educação, que melhorem o sistema tributário, que melhorem o modelo previdenciário, porque nós vamos ter progressivamente menos pessoas para sustentar mais pessoas que estarão na inatividade. Só para dar um exemplo e fechar aqui, nos últimos 20, 30 anos, a cada 20 anos de média de janelas de crescimento, o Brasil cresceu na média aí 2,2%. Às vezes um pouco mais, às vezes menos, tem boom das commodities, cresce mais, depois cai para baixo a taxa de crescimento. Desses 2,2%, 1,7% foi efeito da demografia, foi força de trabalho. Esse 1,7% que gerou os 2,3%, nos próximos 10 anos, se reduzirá para 0,7%. A partir de 2026, 2027, se reduzirá para 0%. Então será aumento da produtividade que vai explicar se o Brasil vai crescer muito pouco, pouco mais ou mais. Então por isso o peso importante das reformas, uma série de reformas e não só uma ou duas. Fernando, você escreveu um artigo recentemente aqui para o Estadão, no final de semana passado, salvo engano, onde, entre outras coisas, você falava da dificuldade do país de tomar decisões difíceis e de fazer escolhas, né? Que lideranças políticas o país tem hoje? Quais são as nossas reservas morais para conduzir esses processos de escolhas difíceis, já que a classe política anda tão desacreditada? O meu ponto um dos meus pontos é mais ou menos o seguinte, quer dizer, como o Estado cresceu demais no Brasil, em todas as áreas, a intervenção do Estado, isso não vem de hoje, isso vem da era Vargas, né? Quer dizer, você teve lá a legislação trabalhista, então você cria uma enorme insegurança no mercado de trabalho, né, onde você nunca sabe exatamente quais são os direitos e você nunca fecha bem esta conta é fechada no final pelo Estado, né? Então, milhares de empreendedores brasileiros simplesmente não querem assinar carteira de trabalho, muitas vezes não querem abrir empresa simplesmente porque existe um custo de transação, para usar uma linguagem da economia, muito alto, dado pela insegurança de uma legislação criada lá em 1940, que o país teima em não modernizar, né?
sempre com o argumento da hipossuficiência, que é preciso proteger o cidadão, que é preciso, quer dizer, como se o cidadão brasileiro não pudesse se organizar, como é preciso ter imposto sindical. Imposto sindical é da Constituição de 37, a polaca, né? Constituição autoritária do Estado Novo. A pressuposição da época era a seguinte: os trabalhadores são incapazes de se organizarem, né, e livremente oferecerem sua contribuição, criarem associações de defesa de classe, assim por diante. Não, o Estado tem que criar um imposto que é direcionado. Então nós criamos uma enorme burocracia sindical, muitas vezes ineficiente, etc., que faz política, algumas funcionam, mas enfim, quer dizer, este é o padrão de Estado que foi sendo criado ao longo do tempo. O nosso regime militar foi altamente intervencionista. Você criou o Decreto-Lei 267, as autarquias, as fundações de direito público, fundações de direito privado, as empresas de economia mista. Você criou uma malha de setor público no Brasil inacreditável, né? O FGTS, que nos anos 80 passou a ser centralizada, a gestão em 86 já na democracia, né? No início do processo democrático, na Caixa Federal, administrado por um grupo de pessoas lá, 8% do salário das pessoas. Então, o Brasil é um mar de intervenção estatal. Atrás de cada intervenção do Estado, atrás de cada autarquia, fundação, empresa, regulação, existe um lobby, uma corporação, um grupo de interesse, um grupo de pressão. A cada vez que você quer mexer nisso, que você quer modernizar, né, você quer fazer uma reforma, você tem um benefício, né, para toda a sociedade, a gente chama benefício difuso para todos no longo prazo. Só que você tem um custo concentrado para aquela corporação, para aquele lobby, para aquele setor econômico que não quer perder. Aquele setor econômico, aquele lobby, grita muito alto, enquanto a sociedade, que vai ganhar de maneira difusa, aplaude muito baixinho, ou não aplaude, ou simplesmente é alienada. Então esta conta nunca fecha. O político, ele fica diante da decisão. De um lado você tem, né, uma gritaria muito grande, você tem uma revolta, você tem protesto, você tem a reação do grupo de interesse, do interesse concentrado. De outro lado, você tem uma relativa passividade da sociedade. É o que a gente está vendo com a reforma da Previdência agora, é o que a gente está vendo com a reforma trabalhista, é o que a gente vê com basicamente as reformas de educação, quando se tenta implementar modelos de meritocracia, né, você tem uma reação forte da corporação, beneficiaria toda a sociedade. Mas a sociedade não apoia com a mesma força que a corporação reage. Então, esta é a dificuldade do Brasil. Isso cria um estranho conservadorismo no Brasil contra a reforma, né? E para isso é preciso uma liderança muito forte. Bom, senhores, nosso tempo está acabando, mas eu acho que eu, como os nossos espectadores, viram muitos traços aí de uma anatomia, de um diagnóstico dessa crise. Vocês querem arriscar um prognóstico e talvez uma terapêutica como conclusões finais? Eu acho que como prognóstico, eu acredito que nós vamos ainda ter bastante instabilidade até que venha um próximo governo através de novas eleições dentro, né, do cronograma das eleições de 2018, e acho que vindo sendo vencedor, seja qual partido ou qual coalizão de partidos que tem um candidato comprometido com uma agenda mais modernizante, né, de Estado, e principalmente com uma agenda modernizante para o futuro do país, eu acho que o grande desafio é fazer com que a sociedade consiga fazer esse tipo de discussão, consiga ser mobilizado por lideranças capazes de sinalizar que para nós termos um futuro melhor, né, em anos, em décadas, nós vamos ter que tomar algumas decisões difíceis no presente. Então, a sociedade brasileira vai ter que amadurecer rapidamente, eu diria, nos próximos anos para enfrentar esse tema. Eu vou na mesma linha. Eu acho que nós conseguimos criar nos anos 80 um consenso no país em torno da democracia, da redemocratização, né? Campanha das diretas, etc. Nós criamos esse consenso. Nos anos 90, de alguma maneira, nós criamos um consenso, né, menos forte, é verdade, em torno da estabilidade da economia, né? Depois nós fomos gradativamente tentando construir um consenso, ainda estamos no meio do caminho, em torno da responsabilidade fiscal, desse valor da responsabilidade fiscal, né? No qual, aliás, o Awad é um dos protagonistas no Brasil. Ou seja, a ideia simples, que ele mesmo colocou aqui, o Awad colocou, de que a ideia muito simples de que um governo deve gastar aquilo que tem, aquilo que a sociedade está disposta a pagar. Essa ideia de que é preciso criar dinheiro, né? Que o Estado possa criar moeda, é uma ideia realmente fantástica. Mas, enfim, o que o Brasil precisa agora é um terceiro ou quarto consenso em torno da modernização do Estado, né? Em torno quais são as nossas prioridades, né? O Estado vai fazer tudo.
em torno da liberdade, nós podemos introduzir o conceito de liberdade individual, de responsabilidade individual na tomada de decisão pública brasileira. Né? Então eu diria assim, um novo consenso que eu espero que emerja já a partir das eleições do ano que vem, e eu já vejo traços disso na sociedade, com novos grupos de advocacy, um novo tipo de debate público, né? É em torno desses novos temas da modernização do Estado, que foram ensaiados nos anos 90, né? Com o plano de reforma do Estado, a emenda 19 à Constituição, mas ficou pelo caminho esse processo, né? Acho que nós temos que retomar isso e gradativamente criando um novo consenso em torno da modernização do Estado. Ótimo. Então fica a deixa para o nosso próximo encontro, para continuar na busca desse consenso. Agradeço ao Fernando Schiller, agradeço ao Aldi Cunha, agradeço ao espectador por nos assistir e até a próxima edição.